Bueno, chicos, sean muy bienvenidos a La Paloma, en Uruguay. Hace un baita viento acá em La Placha. Tá lá o farol de La Paloma, aqui o letreiro clássico da cidade. E é dura a vida do youtuber brasileiro, né? Até de férias você precisa fazer vídeos para alimentar este monstro do algoritmo que exige 200 vídeos por ano. E é muito legal ter a oportunidade de vir aqui para o Uruguai. Primeiro que é um país muito bacana, mas segundo que tem um mercado automotivo bastante peculiar quando a gente compara com o mercado automotivo brasileiro. E já vou dar um spoiler aqui de largada. Tá muito caro tudo aqui no Uruguai, carros inclusive, e a gente pode buscar explicações técnicas para isso. Olha isso aqui, ó, El País, o principal jornal, vocês estão vendo que o vento está intenso, mas olha só, o dólar em 2002 registrou a maior queda anual dos últimos 13 anos. Ou seja, ao contrário de tudo que aconteceu com a maioria das moedas do mundo em 2021 e 2022, o peso uruguaio se valorizou diante do dólar e isso tornou tudo muito caro para nós brasileiros aqui no Uruguai, inclusive os carros. Outra coisa interessante, deixa eu pegar aqui o periódico. Mira isso, saquei aqui um classificado. Preços de carros no Uruguai, galera, como eu já falei que no auge ali da crise, da Covid e tudo mais, que a internet automotiva brasileira dava aquela surtadinha, né, sugeria boicote de preço de carro, falava, olha, enquanto a galera não entendeu o que é inflação e desvalorização cambial, montadoras brasileiras, coloquem o preço dos carros em dólar, que aí a galera não vai ficar dando piti na internet. Bom, aqui no Uruguai e na Argentina também isso já acontece, olha só. A gente tem aqui um classificado de carros seminovos, ó, um Peugeot 301 ano 2017, com 34 mil quilômetros, 14 mil dólares. Um Nissan Sentra 2012, 116 mil quilômetros, nada para serle, 7 mil dólares, né? Bota aí, vezes 5, 35, 36 mil reais por um Sentra 2012, né? Dá pra ver que até no mercado de usados os carros estão mais caros aqui, mas no mercado de novos isso é mais assustador ainda. Então, venham comigo acá por La Paloma. É muito legal o litoral uruguaio, que a gente está a uns 100 quilômetros antes de Punta del Este, apesar de nesse fim de dezembro, início de janeiro aqui, tá frio, tá ventoso, como vocês estão vendo. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado uruguaio. Um mercado pequeno, né? Em 2021, último ano de números fechados, né? Ainda não temos os números de 2022. Um mercado que vendeu apenas 56 mil unidades. Pode parecer muito pouco, né? Sei lá, um Compass vendeu em 2021 70 mil unidades no Brasil. Mas se você parar para pensar, 60 mil, vamos arredondar, unidades aqui no Uruguai, um país de 3 milhões e pouco de habitantes, é o dobro per capita do mercado brasileiro. Ou seja, o Uruguai tem um mercado pequeno porque é um país pequeno, mas os uruguaios proporcionalmente compram 2 vezes mais carros do que no Brasil. Só que eles compram diferente e pagando bastante mais. Bora dar um rolezinho aqui no centro da cidade de La Paloma para ver as diferenças desse mercado em relação ao Brasil. Primeira coisa que chama muito a atenção de quem passeia nas ruas do Uruguai: Suzukis. Sim, a Suzuki, que virou uma marca muito de nicho, muito voltada para o off-road no Brasil. Em 2022, na data dessa gravação, o único Suzuki à venda 0 km no Brasil, oficialmente, é o Jimny, né, o Jeepinho. Pois aqui no Uruguai a Suzuki é líder de mercado entre os carros. Que surpreendente, né? Com modelos como esse aqui, o Celerio, escolha aí a pronúncia, mas principalmente com o Alto, que é aquele azulzinho lá, é uma espécie de K-Car. Ele não é um K-Car porque ele tem a cilindrada de 800 centímetros cúbicos, né? Um K-Car é até 660, mas o Alto 800, que é menor que um Kwid, né? Menos cilindrada que um Kwid. E o Swift, que teve uma vida infelizmente curta no Brasil, mas aquele Swift R que a gente teve ali por volta de 2016 no Brasil era um carro legal demais. Aqui ainda vende bem. Então, no segmento de carros, a Suzuki foi a líder, né? Nos números de 2021, os mais recentes do mercado. Porém, o segmento de carros no Uruguai faz 23 mil dessas 56 mil unidades, porque aqui eles têm uma peculiaridade que na Argentina existe também, que torna os carros uma espécie de coadjuvante no mercado de 0 km. Já já eu explico isso melhor. Mas antes vamos falar de
preços no Uruguai. Tá aqui o Suzuki Alto, que eu falei que você vê aos montes, um carro com motor 0.8. Sabe qual é o preço médio aqui de um Suzuki Alto? É claro que varia conforme o número de opcionais e tudo mais. Esse aqui vocês estão vendo que até já é um modelo que não é da geração mais recente, o farol tá amareladinho aqui, mas um Alto 0 km custa na faixa de 12 mil dólares. Vezes 5 e pouco, a gente está falando aí de 65, 70 mil reais por um carro que, como eu falei, é menor do que um Kwid. Só que aconteceu isso que eu falei no comecinho do vídeo, né? A moeda uruguaia se valorizou diante do dólar e isso tornou tudo aqui no Uruguai mais caro para nós brasileiros, né? Os preços aqui da comida, da bebida, do aluguel quando você vem para casa de praia e também dos carros, da gasolina, tá aí coisa de 20% mais alta do que no Brasil, né? Então, um humilde Suzuki Alto tá custando coisa de 70 mil reais, mas o carro mais vendido do Uruguai em 2021, último ano de números fechados, acabou de passar, foi o HB20. Mas entre os carros, a Suzuki foi a montadora líder. Tudo isso mesmo com o Alto custando aí coisa de 12 mil dólares, que é o preço de entrada, galera. Não adianta querer brigar com os números. O preço de entrada de um carro, na grande maioria dos mercados, salvo alguns mercados que tenham algumas características de imposto muito diferentes, aqui no Uruguai, ao contrário do Chile, por exemplo, né? Tanto o Chile quanto o Uruguai fabricam... O Chile não fabrica nada de carros, na verdade. Aqui no Uruguai, especificamente, existe a Nordex, que fabrica carros como a Peugeot Landtrek, a picape que está chegando no Brasil como Fiat, né? Já tivemos fábrica da Lifan também aqui no Uruguai, mas a imensa maioria dos carros uruguaios são importados, né? Seja da Europa, do Japão, seja do Brasil, seja da Argentina. Então o Uruguai não é um país fabricante, assim como o Chile também não é. Mas ao contrário do Chile, o Uruguai tem sim um imposto de importação bastante significativo e é por isso que os carros custam, além dessa questão da desvalorização cambial, ou melhor, da valorização do peso em relação ao dólar, é por isso que os carros custam mais aqui do que no Brasil. Mas a renda per capita do Uruguai é quase o dobro da brasileira, então é por isso que o Uruguai, com seus 3 milhões de habitantes, compra coisa aí de 60 mil carros, né? Estamos falando aí de 2% da população, entre aspas, trocando de carro, comprando carro zero por ano, enquanto no Brasil, com 200 milhões, a gente teve um mercado de 2 milhões de unidades em 2021, ou seja, 1%. Por isso que eu falei que, per capita, o Uruguai consome o dobro de carros do Brasil, justamente porque a renda per capita deles é o dobro da nossa. Não tem muito mistério, né, galera? A matemática é simples nesse caso, como quase sempre é quando a gente fala de mercado automotivo. O fato de ser um mercado muito importador faz com que a gente tenha, assim, mais variedade do que a gente vê no Brasil, né? Então, coisas como o Geely cara de panda, que não existe mais no Brasil, a gente vê bastante. Aí aquelas coisas que dão aquela pontadinha de raiva, né? Coisas como Peugeot 308 GT. Aqui, um Chevrolet que eu nem sei que modelo é isso aqui, mas é algo que a gente não tem no Brasil, né? Justamente porque não tem o Chevrolet Aveo aqui, justamente porque não tem todo esse custo de homologação, porque são carros importados, então você vê muita variedade, muitas marcas diferentes, né? Por exemplo, isso aqui, eu nem sei o que é essa marca com esse number one aqui, mas tá com cara de um SUV chinês. Vamos ver o que é isso aqui. Um FAW, olha isso, FAW D60, enfim, você acaba se entretendo com esse tipo de coisa exótica que a gente não só não vê no Brasil, como de certa forma nem espera um dia ver, né? A não ser que a FAW, que eu nem conhecia, decida fazer uma operação brasileira, a gente não vai ter esses carros no Brasil. Mas aqui, pelo fato de bastar de certa forma você ter um importador, como é, por exemplo, esse caso que eu estava falando da Suzuki ser líder aqui, né? É um importador que emplacou e não é uma subsidiária como é no Brasil, né? Que você precisa ter até... A gente já teve Suzukis fabricados no Brasil, né? Então, o custo de entrada para uma marca aqui, na verdade, é muito mais baixo, né? Basta fazer um acordo com o importador e... Voilá, você está presente no mercado uruguaio. Falando ainda de questões contábeis, outra coisa que você vê demais aqui é picape, inclusive coisas que a gente não tem no Brasil, mesmo sendo fabricadas no Brasil, como Oroch com tração nas 4, essa aqui, geração
anterior ao último facelift, motor 2.0, mas mesmo a nova Oroch com motor turbo existe em versão 4x4 aqui. Por quê? A legislação considera picapes carros de trabalho, eles pagam bem menos imposto. O Compass Série S, né, vocês viram o vídeo recentemente no canal, eu fui dar uma guaribada no site da Jeep aqui para ver. Um Compass Sport começa em 45 mil dólares, ou seja, mais de 200 mil reais, sempre essa faixa aí de 15, 20% mais caros aqui. Mas uma Gladiator custa 90 mil dólares no site da Jeep Uruguai. E um Wrangler custa 120 mil dólares, ou seja, uma Gladiator custa 25% a menos que um Wrangler, que é basicamente o mesmo carro, justamente porque a Gladiator é picape e por isso paga bem menos imposto. Então você vê muita Hilux, vê muita Ranger, vê muita picape média aqui também. Estávamos falando de liderança da Suzuki no Uruguai. Dá uma olhada nessa fotografia aqui randômica no estacionamento do centro de La Paloma. O Celerio aqui de última geração. O Vitara que a gente teve no Brasil, eu gosto muito desse carro, principalmente a versão com motor 1.4 turbo e tração integral. Infelizmente não temos mais, mas era para mim um dos melhores custo-performance com tração nas 4 no Brasil. E aí, opa, atravessamos a rua aqui, tem mais um Celerio, mais um Celerio ali, e esse carro aqui que eu também curti demais o visu, que é a geração mais recente do Swift, né? Que a gente infelizmente não teve no Brasil. Acho um hatch compacto com um visual de muita personalidade, tem esse DNA de competição, de rally também, né, do Swift, que também torna esse carro ainda mais atraente para mim, visual bem esportivo. Gosto do visual externo e do visual interno. Pô, Suzuki, será que não dava para trazer a nova geração do Swift R para o Brasil? Seria um carro bastante interessante. Seguindo na série bizarrices exóticas que o Uruguai oferece, olha isso. Haima. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar que nem o Zeca Pagodinho com caviar. Nunca tinha ouvido falar dessa marca. E um outro carro que, olha, eu já vi uns 2 ou 3 aqui nesse nosso Réveillon, e eu vou mostrar de longe esse aqui porque tem gente dentro, mas é um modelo da BYD aqui, ó, um elétrico da BYD, um hatch compacto, né, não chega nem a ser um hatch médio, com um visual bastante bacana. Abanem ali pro nosso motorista, mas eu vou me fazer de louco aqui para mostrar para vocês o visual da dianteira. Um carro bastante legal, a BYD está crescendo aí no Brasil, mas aquela coisa, né, para ter margem dentro do mercado brasileiro com muita carga tributária, começa com os modelos de valor agregado mais alto, com os carros mais caros, né? Quem sabe, ganhando um pouco de tração aí, não dê para a BYD também trazer os modelos mais de entrada, como esse aqui, que tem um visual bastante legal, bastante moderno, chama bastante atenção. E aqui, mais um FAW number one, como eu falei, cada caminhadinha aqui no Uruguai, pelas ruas do Uruguai, é uma caixinha de surpresas. Olha só, o nosso Haima tem uma frente meio de Mercedes SLR. E é claro que um vídeo desses não pode terminar sem hablarmos de los precios de la gasolina. Vocês viram ali 71 pesos, né? Como eu falei lá no começo, o peso uruguaio se valorizou muito, né? Eu que sou gaúcho, cresci vindo aqui para o Uruguai, historicamente, o real para o peso era coisa de 10, 11, 12, às vezes até 13. Bom, agora tá 7,5, ou seja, os 72 pesos, né, 7,189 que tava ali, se não me engano, são quase 10 reais, galera. Sim, tá quase 10 reais o litro de gasolina aqui no Uruguai. E aí vocês começam a entender um pouquinho dessas coisas, né, como desvalorização cambial pesa, como isso impacta na inflação no Brasil, como no fim das contas, quando a gente fala em dólar, os preços são mais ou menos os mesmos, né? Do que custa um carro no Uruguai em dólar versus o que custa no Brasil, do que custa um litro de gasolina em dólar no Uruguai versus o que custa no Brasil. O que acontece é que nós outros, que somos todos hermanos acá em Latinoamérica, Brasil, Argentina, Uruguai, as nossas moedas são sim muito instáveis e muito sujeitas, né? Como essas economias são economias periféricas no mundo, as coisas oscilam e aí isso pesa no bolso de quem ganha em real, de quem ganha em peso uruguaio, de quem ganha em peso argentino, e as coisas estão sempre flutuando, né? Às vezes a gente vem pra cá e a gente está se sentindo, entre aspas, rico, às vezes, como agora, a gente vem pra cá e se sente pobre no Uruguai, mas se sente
rico na Argentina, justamente porque a desvalorização do real, do peso argentino e do peso uruguaio em relação ao dólar foi diferente. Na verdade, o peso uruguaio nem se desvalorizou, ele se valorizou em relação ao dólar, e por isso as costas acá estão muito caras para nós outros brasileiros. Bom, galera, deixa eu voltar para as minhas férias, vai. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho aqui desse mercado automotivo tão diferente, que é o mercado uruguaio, e que está nesse momento bastante único, né? Que a moeda deles se valorizou e por isso tudo tá caro demais no mundo automotivo, sejam os carros, sejam a gasolina. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreva aí no canal, que isso nos ajuda demais agora em 2023. Como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Isso aqui, ó, tem bastante também, uns antiguinhos que a galera mantém firme e forte, rodando por las caixas uruguaias. Valeu demais! Uma combossa mais aqui, ó. Bolos lá.